Senhor Jesus, crianças! E aí, como estão? Como passaram a semana? Meditaram na palavra de Deus? Meditaram na história da semana passada, no versículo que a gente leu na semana passada? Estamos iniciando mais uma semana e que essa semana seja uma semana abençoada, que possamos ter muitos motivos para agradecer ao Senhor, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando da palavra de Deus, mais um domingo, aprendendo mais da palavra do Senhor. E a nossa história de hoje fala de um amigo desconfiado. Você já teve um amigo desconfiado? Ou você já foi esse amigo desconfiado? E será que uma pessoa que desconfia da outra pode ser considerada amiga? Pois é, como a gente está falando dos amigos de Jesus, teve um amiguinho de Jesus que ele foi desconfiado. Pois é, mas antes de eu contar essa história para vocês e falar quem é esse amigo aqui, eu quero cantar um louvor junto com vocês, que tem muito a ver com a nossa história. Um louvor que diz assim, ó: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Deu para aprender? Vou cantar de novo e quero que você cante junto comigo. Vamos lá? Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém! Pois é, temos que ter fé para agradar ao Senhor. E o nosso versículo de memorização encontra-se no livro de João 20, no versículo 29, na parte B. Pega a sua Bíblia aí, pede a mamãe, pede ao papai para abrir a Bíblia em João 20, no versículo 29, para a gente ler esse versículo e entender esse versículo dentro da nossa história de hoje, tá certo? Vamos lá? E são os que não viram, mas assim mesmo creram. João 20, versículo 29. Vamos repetir comigo? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João 20, versículo 29. Pois é, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Quem não viu, o quê? Quem são esses que não viram e creram? Já já você vai descobrir. Então vamos para a nossa história de hoje? A nossa história de hoje fala de um dos discípulos de Jesus. Tomé era um dos discípulos de Jesus. Ele era um dos amigos de Jesus. E Jesus, antes dele morrer, ele havia comunicado aos discípulos, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E mesmo depois que isso tudo aconteceu, e na história passada a gente falou de Maria Madalena, que ela viu Jesus, ela foi a primeira pessoa, a primeira mulher a ver Jesus, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E Jesus mandou que ela avisasse aos amigos, aos discípulos, a todos que ele estava vivo. Maria Madalena vai correndo ao encontro dos discípulos e eles estavam todos escondidos dentro de uma casa, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo porque eles eram amigos de Jesus e todo mundo sabia que eles eram amigos de Jesus, então eles tinham medo que alguém pegasse ele e matassem eles também, como fizeram com Jesus. E eles estavam todos escondidos ali dentro de uma casa. E Maria Madalena vai lá e conta essa notícia para eles. Mas mesmo assim, eles permaneceram lá dentro dessa casa, escondidos, com muito medo. Era um domingo à tarde. Eles estavam ali todos reunidos, quando de repente Jesus chegou lá e falou com eles: que a paz esteja convosco. E eles pararam, ouviram aquela voz e reconheceram essa voz do nosso mestre. E quando eles olham, era Jesus. Jesus estava ali dentro. Ele entrou
com a porta fechada, porque Jesus teve o seu corpo transformado. Ele já não tinha mais um corpo igual ao nosso, ele tinha um corpo celestial. Então eles estavam ali escondidos, eles nem esperavam quando Jesus apareceu e falou ali com eles, né? Só que Tomé não estava lá nesse dia. Tomé não estava presente. E aí Jesus disse ali aos discípulos que estavam ali, deu todas as coordenações a eles do que eles deviam fazer, né? Que eles deveriam sair, falar que Jesus ressuscitou, que ele estava vivo. E aí Jesus some. Jesus some e quem volta? Tomé. Tomé aparece. Tomé, quando chega lá, que os discípulos contam a ele: Jesus ressuscitou, Jesus falou com a gente, Jesus esteve aqui. Tomé duvidou. Tomé olhou para os discípulos e fez: eu acredito que ele fez assim: Jesus apareceu aqui? Eu não acredito. Sabe o que ele falou? Eu só acredito se eu ver e tocar, ó, nos furos das mãos dele, na ferida da sua costela. Tomé disse que ele só acreditava se ele tocasse nas feridas de Jesus. Uma semana depois, estavam ali todos reunidos, os discípulos, e dessa vez Tomé estava lá presente. Quando de repente Jesus apareceu novamente e disse que a paz esteja convosco. E ele vira diretamente para Tomé e fala com Tomé: veja as minhas mãos, pode tocar nas minhas feridas causadas pelos pregos. E Tomé, e ele estende a mão para que Tomé veja as feridas das suas mãos, os pregos. E Tomé imediatamente ele se ajoelha diante do Senhor, ele chora, ele pede perdão e ele acredita que Jesus, ele ressuscitou. Na mesma hora as dúvidas de Tomé desapareceram. E ele declarou: verdadeiramente o Senhor é o meu Deus, o Senhor está vivo, ressuscitou. Então, por isso que o nosso versículo de hoje diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou então, tem algumas Bíblias que diz: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Quem são esses que não viram Jesus com os olhos carnais? Eu e você. A gente não viu Jesus como Tomé. Tomé teve uma vida, ele aproveitou, ele estava perto do Mestre, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu Jesus falar que iria ressuscitar, e mesmo assim Tomé duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E nós cremos nele sem ao menos ver, mas pela fé, quando a gente fecha os nossos olhos, que a gente ora, que a gente louva o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, a gente sente a presença dele. E por isso que nós somos muito, muito mais que felizes, porque nós cremos, nós não precisamos ver Jesus aqui, ó, na nossa frente para crer que ele existe, não. A gente sente, a gente sabe que ele é real. Agora, eu queria chamar a atenção para algo que às vezes as pessoas não observam na história de Tomé. Todo mundo, quando fala de Tomé, só fala de Tomé um homem sem fé, um homem desconfiado. Mas Tomé, se a gente prestar atenção, ele era muito corajoso. Porque enquanto os discípulos estavam ali dentro daquela casa, presos por semanas, com medo de ser mortos por soldados, pelos inimigos de Jesus, Tomé saiu. Tomé estava lá fora. Tomé, então, ele era um homem muito corajoso. Mas em algum momento ele duvidou. E é normal da nossa natureza humana. Às vezes a gente se pega duvidando das coisas de Deus. E Jesus condenou Tomé por causa disso? Não, Jesus não condenou Tomé. Desde o momento que a gente tem uma dúvida sobre algo, sobre a palavra de Deus, mas que a gente volte-se para o Senhor, ore a Ele, peça para Ele tirar essa dúvida do nosso coração, peça a resposta a Ele, o Senhor, Ele vai nos dar essa resposta como um pai
que tira as dúvidas dos seus filhos. Ele não vai nos olhar com desprezo, não. Mas a gente tem que confiar e acreditar no Senhor. E se aparecer alguma dúvida, ore e peça a Deus para tirar essa dúvida do seu coração. Mas tenha certeza que o nosso Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo e ele é maravilhoso. Então, a gente precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como a gente louvou no começo. A gente precisa ter fé para agradar a Deus. Então, a Bíblia tem vários versículos na Bíblia, em Tiago, eu deixei bem anotadinho aqui para eu não esquecer, que diz assim, ó, em Tiago 1, versículo 6. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois os que duvidam é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que quando a gente não tem fé, a gente fica assim, ó, sem ter para onde ir. Mas quando a gente tem fé, a gente acredita que aquilo vai acontecer. E tudo que você pedir ao Senhor com fé, se for da vontade dele, ele te dará. E se não for, ele vai te falar, ele vai te dar o melhor. E em Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardeador aos que buscam. Então precisamos buscar ao Senhor com fé, precisamos ter fé. A gente não pode dizer que acredita no Senhor da boca para fora, não. A gente tem que mostrar com as nossas atitudes. Quando vier as dificuldades, quando vier o impossível, temos que crer no Senhor Jesus e mostrar que nós temos fé no poder do nosso Deus. Amém? E agora nós vamos orar para encerrar a nossa história. Coloca a mãozinha e vamos agradecer ao Senhor pela história de hoje, pela palavra de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que se inicia. Te agradecemos também, ó Deus, pela tua palavra que o Senhor deixou para nos orientar. Te agradecemos pelo teu perdão, pelo teu sacrifício naquela cruz por nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Cuida de cada um que está assistindo esse vídeo, cuida de cada criança, de cada lar, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada família, meu Pai, nos livra de todo mal, derrama a tua cura no nosso país, no mundo, Senhor, e as pessoas precisam, meu Pai, te conhecer verdadeiramente, acreditar em ti verdadeiramente, Deus. Te agradecemos e que possamos guardar essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, não seja como Tomé. Não duvide que o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. Mas anuncie para aqueles que ainda têm dúvida, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor verdadeiramente. Diga a eles que a gente não vê, mas a gente o sente, porque ele é real. Amém? Um beijo no coração de vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês e até o próximo domingo. Tchau, tchau.